Fala, time! Cheguei agora no YouTube. Muita gente estava me pedindo o canal, falando: Rogue, você não faz o canal, você só tá no Instagram, e aí você tá fazendo as lives, mas e cadê o canal no YouTube? Então, chegamos, estamos aqui agora. Espero que a gente tenha uma caminhada muito longa e que eu possa contribuir muito na vida e na empresa de vocês também. E para quem quer começar no digital, aqui a gente vai estar falando sobre vários assuntos. E primeiro eu vou me apresentar, vou contar um pouquinho de como que eu entrei nesse ramo, como que eu vim parar no digital e como que isso já fez eu faturar mais de R$1 milhão na minha empresa, utilizando tráfego pago e marketing estratégico, tá bom? Vamos lá, gente, vou contar um pouco para vocês. Meu nome é Rogue, eu comecei a trabalhar com 14 anos com decorações, né? A gente enchia bolas e fazia para as empresas e depois a gente abriu uma lojinha pequenininha no meu bairro, que era lá em Juiz de Fora, tá? Minas Gerais, para que a gente fizesse decorações de festas. Tá? E a gente começou a fazer algumas decorações de festa, só que demandava muito tempo, era muito trabalhoso e financeiramente não trazia o retorno que a gente queria. Então logo em seguida a gente abriu um buffet infantil, porque era mais fácil, era mais cômodo, então a gente tinha um resultado melhor. Eu vou contar rapidinho para vocês, tá bom? E o que isso fez? Quando a gente abriu o buffet, a gente tinha uma despesa alta, né? Que eu vou falar para vocês. A gente tinha uma despesa alta, a gente tinha que pagar aluguel, funcionários, água, luz, internet, tudo. Então não era barato, então a gente precisava ter um retorno muito maior sobre o investimento. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer umas divulgaçõezinhas, mas nada que a gente tivesse o resultado que a gente queria. A gente estava tendo poucas festas ainda no mês naquele buffet. E o que eu comecei a pesquisar na internet? Eu comecei a entender como que a internet poderia fazer para que eu conseguisse vender mais. E aí eu comecei na internet pesquisando cada vez mais para me estar vendendo realmente mais. E aí foi quando eu comecei a conhecer o tráfego pago, né? Com tráfego pago eu comecei a ver aqueles anúncios que a gente vai lá, coloca 10, 20, 50 reais e a gente começa a ter uma visibilidade maior na nossa cidade. E foi aí que eu comecei a testar, estudar cada vez mais, pesquisava na internet o que eu poderia fazer para realmente alavancar minhas vendas. E foi aí que eu comecei a investir nos anúncios online. E esses anúncios online faziam com que o meu buffet tivesse maior visibilidade na minha cidade, mais pessoas entrassem em contato e aí eu acabava fechando mais festas. Com isso, em torno de uns 3, 4 meses, a gente conseguiu fazer o buffet começar a bombar. Porque eu começava a colocar 10, 20, 30 reais lá todos os dias e aquele resultado ia vindo cada vez mais. E aí eu comecei a olhar, reparar, falei, cara, realmente isso funciona. É apostar na internet. E logo cedo eu entendi que era a internet que fazia as coisas acontecerem. E aí realmente eu parei com aquela de sair panfletando na rua, porque eu vi que a novidade, as coisas aconteciam, era realmente na internet. Não é do jeito que tá hoje, mas foi logo no comecinho mesmo. E o que eu fiz? Eu comecei realmente cada vez mais a investir em tráfego para minha empresa, posicionava a minha empresa nas redes sociais e mostrava como que funcionava, as pessoas iam tirando as dúvidas e a gente respondendo, ia trazendo essas pessoas para o salão para ir fechando mais festas. Com isso a gente conseguiu vender muito mais festas. E quanto mais a gente vendia, maior o resultado que a gente tinha. Nosso faturamento cada vez aumentava. E aí eu sempre colocando aqueles anúncios rodando e sempre estudando na internet, porque eu sabia que a internet que ia mudar o jogo. E foi isso que a gente foi bombando. Primeiro salão de festas a gente bombou, conseguimos colocar a festa todos os dias lá. Sábado e domingo a gente tinha 2 horários, de tarde e de noite. E a gente começou a lotar e lotamos o primeiro mês do salão, o segundo mês e cada vez mais a gente ia lotando. O que a gente fez? Abrimos o segundo salão. Colocar a mesma estratégia, marketing, tráfego em cima, postagem todo dia. A gente foi alinhando tudo. Bombamos o segundo salão também. Fomos para o terceiro salão. Mesma coisa, estratégia, WhatsApp pegando, e a gente foi entendendo como que funcionava, o tempo que a pessoa demorava para fechar a festa, como que a gente fazia um remarketing com essas pessoas, e a gente foi sempre estruturando isso. Foi aí que a gente começou cada vez mais a aprender como funcionava a internet. E aí logo em seguida a gente já estava com o terceiro salão de festas bombando também, a gente já estava indo para o quarto salão, a gente já era um dos maiores da minha cidade lá, já era referência. E aí foi quando chegou o grande terror, pandemia. Na pandemia a gente não podia funcionar, a gente teve que ficar com salões fechados durante quase 2 anos na minha cidade. Então aí, cara, começamos a só pagar. A gente pagava aluguel,
pagava o funcionário, e até o momento que a gente começou a ficar sem dinheiro, porque as reservas já estavam indo. Pra gente manter o salão alugado, fixo, eram 31 mil reais de aluguel, de funcionários, de tudo. E aí a gente não conseguia manter aquilo. E a gente foi pagando pra manter as festas, pra cumprir nos outros. Foi assim, o terror da minha vida. Eu entrei em depressão, foi péssimo essa fase, sabe? Só não vou ficar comentando muito aqui não, porque, meu Deus do céu. E aí foi a pior fase da minha vida realmente, mas tudo na nossa vida é um aprendizado. E aí a gente tinha que arrumar uma solução, a gente tentou fazer o delivery, só que o delivery ele tinha um faturamento legal, só que ele não cobria as despesas, porque era só de despesa, era 31 mil reais. E aí a gente começou realmente a buscar as soluções. E nisso o restaurante poderia funcionar. A gente foi e falou, cara, preciso dar um jeito de ter uma solução. A gente já tinha tido água, luz cortada. Vocês não têm noção do terror que a gente viveu. E foi quando a gente, no alto de um morro, a gente resolveu abrir uma pizzaria, onde a gente estava abrindo um quarto salão de festa, que a gente ia só alugar o espaço. A gente resolveu alugar e montar, pegar e montar uma pizzaria. Então a gente começou a pegar as coisas de alguns salões, montamos uma pizzaria naquele alto do morro e todo mundo falava, Rogue, você é louco, você é surtado. E eu entreguei nas mãos de Deus e falei, vamos abrir. E pedi a direção a Deus e falei, cara, é a única solução que eu vejo hoje para fazer isso. Eu sabia fazer a internet faturar o meu negócio físico, mas eu não sabia ainda ganhar dinheiro só com a internet. Eu não tinha feito nada disso, mas eu sabia fazer a minha loja bombar pela internet. Eu falei, se eu bombei o salão de festas, eu consigo bombar essa pizzaria. Só que o problema é que o salão de festas era tudo mais centrais, umas localização boa, e a pizzaria não era. A pizzaria era em cima de um morro, localização péssima, tudo assim, sendo bem sincero, muito ruim. O salão era bom, a estrutura era legal, mas sendo bem sincero, a localização era péssima. E aí eu fui pra cima e a gente tentou, falou, cara, vamos ter que dar o jeito. Primeiro dia a gente começou a divulgação, marketing, a mesma estrutura, colocamos pra rodar. Primeiro dia, se eu não me engano, deu 1, 2 mesas, porque eu conto que eu subi lá pra cima e falei, meu Deus, o que eu fui arrumar? O último dinheiro que a gente tinha, a gente deu um jeito de ligar a luz de novo, pagar a água, dar uma pintada lá, uma arrumada para abrir uma pizzaria. E aí realmente começou a bater o desespero, porque eu não sabia o que eu ia fazer mais. E foi logo isso que fez com que a gente tivesse a atitude de começar a realmente bombar na internet lá, falando, botando tráfego para rodar, criando vídeo, fazendo as coisas acontecerem, porque a gente precisava sobreviver, né? E aí foi quando realmente no segundo dia a pizzaria começou a bombar, e aí começou a entrar gente, e aí a gente falou, caraca, tudo de novo. Só que nesse meio tempo eu me frustrei, eu fiquei mal, eu entrei em depressão, eu engordei 55 quilos, tá? Quem quiser olha no meu Instagram lá, pra dar uma olhadinha como que foi, como que eu cheguei a ficar, tudo por conta de um estresse tão grande, de uma opressão, que eu falo na verdade, né, por conta da pandemia. Isso me levou a realmente me frustrar muito. E aí eu só consegui ver as coisas andando de novo quando eu falei, cara, eu preciso resolver minha situação. Então eu tomei a decisão de... Era a única solução que eu via, abrir aquela pizzaria naquele alto do morro. E foi quando a pizzaria começou a realmente a bombar. Começou a lotar, começou pessoas indo na pizzaria. E a gente falou, cara, isso salvou a gente, vocês não têm noção. Realmente... Quanto mais a gente pagava o tráfego, mais pessoas estavam vendo a pizzaria, mais pessoas entravam em contato e iam fazendo as suas reservas. E aí foi a mesma coisa que foi no salão de festas. A gente começou a bombar por conta dos anúncios online e faturar novamente de novo. E isso que eu vejo. Simplesmente é uma decisão. A gente precisa entender hoje que a gente precisa estar na internet. Porque quando a gente está na internet, a nossa visibilidade ela é muito maior. E hoje todo mundo está com o celular na mão o tempo todo ali. As coisas realmente acontecem pela internet. Então a gente precisa entender isso. De fazer o nosso negócio acontecer, de vender mais, de prosperar, de tomar a decisão mesmo. E aí, como que eu fiz para a pizzaria bombar? Eu gerava desejo nas pessoas, pegava aquelas pizzas derretendo, levantava elas, entendia a dor delas, que elas às vezes queriam comemorar um aniversário numa pizzaria, eu montei uma decoração temática, fiz tudo, eu pesquisei o meu público-alvo, quem que eram as pessoas que eu queria que fossem na pizzaria, e aí eu comecei a entender, e a gente começou cada vez mais montar uma estratégia para que aquelas pessoas fossem para a pizzaria, e rodando muito anúncio online.
os patrocinados que a gente fala, né? E quanto mais a gente rodava esses anúncios, mais pessoas iam entrando em contato, iam fazendo suas reservas, e com isso a gente começou a faturar muito mais. E foi o que começou a tirar a gente realmente da lama, do lixo. E foi uma coisa surpreendente, porque todo mundo olhava pra lá e falava, cara, isso daqui não dá certo. Mas é igual eu falo, colocou Deus em primeiro lugar e realmente você colocou a disposição de fazer o negócio acontecer, as coisas começam a dar certo. E aí a gente teve um resultado muito legal com a pizzaria no Alto de Morro e começou realmente a bombar. E como que a gente fez? A gente pegava todos os dias e botava R$30 nos anúncios. A gente criou a estratégia, todos os dias aqueles R$30 ficavam rodando, mostrando a pizzaria às pessoas para que as pessoas fossem lá comemorar aniversário. E nisso, durante o dia, nosso WhatsApp ia pegando, as pessoas iam entrando em contato e nós íamos cada vez mais fechando mais festas. E aí, cada vez mais a gente ia fechando é porque eu tava falando de festas por conta do salão de festa, gente, fechando reservas pra pizzaria, tá? E essas pessoas iam fechando as reservas na pizzaria, ou comemorando o aniversário lá, ou alguém juntava, ia com a família, e aí todo mundo ia pra lá, ia se divertindo, e aí no final das contas, cada vez mais bombando. Tinha dias que a gente não tava tendo vaga, era uma quarta-feira, a gente já não tinha vaga pra sábado, domingo e sexta, começava a esgotar 3, 4 dias antes, simplesmente porque a gente começou a rodar os anúncios. E aí, Rogue, bombou assim com R$30 por dia? Não. R$30 por dia eu comecei a ver o resultado, comecei a ver que aquilo funcionava. Então eu falei, poxa, com R$30 já tá dando esse resultado, e se eu for para R$60? E R$60 eu fui cada vez vendo um resultado melhor. Depois eu fui para R$30. Todos os dias eu colocava lá R$60, depois eu fui para R$90, depois eu fui para 120. E quanto mais eu investia nesses anúncios, mais pessoas iam vendo a pizzaria bombando cada vez mais. Nosso Instagram começou a sair de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 45 mil seguidores e ia subindo toda vez mais. Rios começaram a dar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil visualizações, e tudo da minha cidade, porque eu colocava só para pessoas da minha cidade verem aqueles anúncios. E a gente começou realmente a bombar de novo. E aí foi realmente o que eu vi. Falei, cara, o que tá mudando a minha vida desde lá do salão de festa é o tráfego pago. Então não existe eu querer começar realmente a bombar se eu não invisto na minha empresa. Eu preciso investir naquilo. Eu preciso aprender a estudar todo dia, pelo menos 1 hora, e botar o meu conhecimento em prática. Não adianta eu só saber, eu preciso fazer. Então, quando eu faço e eu invisto na minha empresa, eu vou com certeza prosperar, as coisas vão com certeza começar a andar. E foi isso que aconteceu. A pizzaria virou um sucesso, ela explodiu, a gente bombou nas redes sociais, a pizzaria no Alto do Morro começou a virar uma referência na minha cidade, e aquilo ali, pra minha surpresa, foi também, mas eu já esperava que aquilo fosse acontecer, porque eu já sabia o poder do tráfego pago. O que ele fez comigo para sair de uma lojinha pequena no meu bairro para ter uma rede de salão de festas. E foi a mesma coisa que ele fez com a pizzaria, ele bombou a pizzaria. E aí acabou que eu vim pro digital. E como que eu vim pro digital? Começou várias pessoas entrarem em contato para saber quem foi que realmente começou, que fazia o tráfego, o marketing da pizzaria, porque viu que a pizzaria estava bombando nas redes sociais e começaram a procurar. Eu comecei a achar aquilo uma brincadeira e falei, vou pegar algumas empresas para fazer, e comecei a pegar. E realmente essas empresas começaram a ter muito resultado, e aí começaram a me indicar, eu fui pegando várias outras empresas, e acabou que eu tive que sair de Juiz de Fora. Hoje eu moro aqui em São Paulo, Alphaville, e vim para cá morar aqui por conta do marketing. E foi uma coisa bem legal, foi uma transição realmente, e às vezes é o que eu falo, às vezes a gente tem que chegar no fim do poço pra gente realmente se reerguer. Então eu vou falar uma coisa pra vocês, sempre entregue seus caminhos na mão de Deus, sabe? Ele tem o melhor pra gente, por mais que às vezes a gente não esteja entendendo por que aquilo tá acontecendo. E às vezes tá acontecendo é simplesmente pra você tomar uma decisão de fazer as coisas acontecerem, sair da posição que você tá. Se você quer prosperar, se você quer fluir, às vezes você tem que sair do lugar onde você tá e realmente tomar atitudes que nem você espera. E essas atitudes que nem me esperam, que me trouxeram onde eu tô hoje, graças a Deus. Hoje eu tenho minha agência de marketing, eu posso trabalhar de qualquer lugar, posso ir para qualquer local e atendendo várias empresas hoje com faturamento bem legal. Isso eu falo para vocês. Conectem com pessoas que vão trazer resultado. Para de assistir qualquer coisa na internet. Comecem a focar na empresa de vocês. E para quem quer trabalhar com a internet também, comece a focar no digital, que ele traz um resultado muito bom. Tanto para negócio físico quanto para negócios online. Que hoje é o meu caso. Eu tenho uma empresa online, né? Que a gente atende
dentro do país, fora do país, e a gente tem também a empresa física, que é a pizzaria, né? Então, isso é uma decisão. Mas entenda uma coisa, hoje o que pode mudar a sua vida é o digital, é a internet. Então eu vim aqui contar um pouquinho para vocês e me apresentar como que eu fiz isso, como que eu faturei mais de 1 milhão usando para tráfego local, usando a minha empresa, fazendo faturar muito mais com a internet, usando a internet para fazer a minha empresa faturar muito mais, e é uma coisa que vocês podem utilizar, que está ao alcance de vocês, não é nada novo, tá? Isso você pode começar a utilizar hoje, amanhã, depois de amanhã. Quem quiser saber mais, tem o nosso contato aqui no site, você pode clicar e entrar, chamar a gente no WhatsApp, chamar lá no Instagram, tirar suas dúvidas, a gente está à disposição. Mas não deixe passar, sabe? Comece a tomar as atitudes que você precisa tomar para que você chegue aonde você quer chegar, sabe? E para quem quer começar no digital também, quer trabalhar, prestar serviço para empresas, começar a faturar com a internet, gente, é a melhor coisa que tem. Liberdade financeira, geográfica, de tempo, as coisas realmente acontecem. Só que tudo acontece simplesmente a partir de uma palavra. É a sua decisão que pode mudar o seu jogo. E se você quer mudar o seu jogo, pode chamar a gente lá que a gente vai te orientar, vai te explicar um pouquinho. E acompanhe esse canal aqui agora que a gente vai dar várias dicas gratuitas para vocês, explicando tudo, como você fazer dinheiro com a internet, como você prosperar a sua empresa, e a gente vai estar sempre explicando aqui para vocês. E é um canal agora que vai ter todas terças e quintas, a gente vai soltar vídeos para vocês também. Muito obrigado para quem quiser se inscrever, que se inscrevam também, né? Dá um like aqui pra gente e a gente agora vai dar o segmento aqui com esse canal. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando a gente aqui.